E se eu te dissesse que dá para sair do HTML básico até microserviços, inteligência artificial e tudo mais usando apenas um projeto? Hoje eu vou te mostrar como aplicar escalabilidade no aprendizado de programação, desde um nível mais iniciante até um nível mais avançado, passo a passo que eu costumo usar aqui para aprender alguns conceitos e avançar na minha jornada de programação. Ao invés de fazer 20 projetinhos simples e que às vezes ficam ali num conteúdo meio raso, né? Você pega um projeto principal e ele vai evoluindo conforme você vai adicionando camadas e mais funcionalidades, igual a gente faz com os sistemas reais. Então vou mostrar para vocês aqui uma ideia, vou trazer essa ideia para vocês aqui, de um app simples que todo mundo já fez ou vai fazer ainda na área de programação, que é um aplicativo de contas a pagar ou a receber, ali, digamos assim, né? Um app de finanças pessoais. Então, como que eu fiz, né? Eu fiz essa primeira versão aqui, ó. Nessa versão eu uso HTML, CSS e JavaScript puro. Ele é simplesmente isso, ele não tem mais nada além disso. E ele faz coisas bem básicas. Então, eu dediquei o meu tempo nessa aplicação para, por exemplo, definir a cor, escolher a logo da aplicação que eu ia usar, coisas desse tipo, né? Por exemplo, numa segunda etapa, eu quis aprender Tailwind, ShadCNY e eu quis botar ele um pouquinho mais para cima. Então eu usei Next.js. E isso vai diretamente para o próximo ponto. Então inicialmente eu coloco ele com HTML, CSS e JavaScript, né? Eu defini ali que o meu foco de aprendizado no início ia ser UI UX. Eu ia trabalhar com formulários, listagem de dados, salvar essa parte toda em local storage, sem comprometer nada, né? E trabalhar com eventos de JavaScript. Então ali eu já conseguia ver algumas coisas, por exemplo, um onChange, um onClick. Eu conseguia aprender isso, né? E validação desses dados também, porque eu vou botar um texto num valor. Ou, sei lá, eu vou botar um número, mas ele devia começar com uma letra, por exemplo. Então, essas coisas já vai evoluindo o seu aprendizado conforme você vai entregando isso na sua aplicação. Então, nessa primeira etapa aqui, você foca apenas no básico. Deixa toda a interface bonita ali, bacana, do jeito que você quer. E isso vai te ajudar, então, a entender o fluxo da informação, como que ela navega na sua aplicação. Você pode se preocupar com a questão da experiência da pessoa que vai usar isso, então você vai se preocupar com esses detalhes. Isso constrói, então, tua base bem sólida ali para começar a avançar os próximos níveis. Agora, seguindo esse mesmo projeto, né, eu já fiz isso também, né, então... digamos que o nível intermediário ele vai. O que eu sugiro você fazer? Escolhe um framework que você quer trabalhar, certo? Por exemplo, no meu caso, nessa aplicação eu escolhi Next.js porque eu queria aprender Next e desenvolver todas aquelas características que ele traz, server-side rendering e tudo mais. Então eu quis focar no Next para o meu framework, nessa aplicação onde eu pude aprender esses pontos, né? E eu continuei com a mesma aplicação, eu só comecei a organizar algumas coisas. Mas nesse ponto você pode usar qualquer uma que você quiser. Por exemplo, Vue.js, tem o Next, né? Tem o Angular também, que está bem forte, está bem robusto nas últimas versões dele. E aí, usando esse framework, você já vai começar a entender algumas coisas, alguns conceitos ali que eles trazem bem fortes em questão, o que é um import, como que eu faço um export dessa função, o que fica, spread operators, são... Claro, características da linguagem JavaScript, mas são coisas que você consegue transitar entre outras linguagens, como por exemplo Python, que também tem esse conceito de imports um pouquinho diferente, mas que você já começa a olhar, poxa, eu sei isso, já posso saber esse outro também. Então, dentro dessa etapa, então, nesse nível intermediário, né, você vai pegar a sua aplicação que você fez antes, vai começar a componentizar ela, vai entender o que é um componente, e aí você vai começar, vou criar o card, vou criar o title, sei lá, vai criando os seus componentes. Vai entender um pouco de status, se você for para o React, ou algo meio similar no Vue e no Angular, vai ter também uma equivalência a isso, né? Mas o estado da aplicação, como é que ela faz os processos de reatividade ali, de atualizar, de renderizar as páginas, vai entender dentro de cada um deles que vai ter o seu nível de rotas por pastas, ou rotas usando uma outra lib. Então você vai começar a entender esse tipo de coisa.
Também tem boas práticas de programação que cada um desses frameworks acaba trazendo junto com isso, né? Então, você pega esse mesmo sistema e agora você vai, então, reconstruir ele usando um framework. Então aqui você vai focar em aprender arquitetura de front-end de verdade. Vai descer dentro de um que escolheu ali, começar a entender isso, né? E aí quando você começa a trabalhar com, sei lá, com Next, com Vue Angular, dentro do próprio Next você já começa a identificar ali que você tem, por exemplo, o API Routes, onde você pode ter, por exemplo, uma API como se fosse um Node.js rodando junto ali na borda do Next.js, que é o que eu acho mais legal, né? Você pode ter um BFF ali para o seu front-end, por exemplo, e conversar com um back-end. E aí, nesse momento, você já começa a visualizar coisas do outro lado, né? Porque a gente começa do front, a gente vê só a parte visual, a parte que o usuário se encanta, que ele vê ali aquelas coisas bonitas e tudo mais, que muito designer quase apanha do desenvolvedor por causa disso. Mas você começa a ver isso, eu tenho que daqui a pouco ter um back-end. E aí que você começa a entrar nessa área de back-end. Você tem várias escolhas, eu vou te dar aqui uma ideia, um panorama do que eu costumei fazer aqui e o que eu fiz para esse projeto. Na minha opção, eu usei o API Routes do Next.js, mas eu já fiz em outro projeto um back-end inteiro com Java, usando Spring Boot. Já fiz também usando Flask no Python. Já fiz back-end em Node.js, com Express, com FastFi também. Então, com .NET também. .NET eu não conheço muito assim, a fundo dele, mas já fiz alguma API usando ele, apenas para estudo, né? Então aqui o foco vou criar uma API. Escolhe uma das linguagens que você tem mais familiaridade, porque você pode sofrer um pouquinho ali para entender os conceitos de API, REST, o que é um POST, um GET, um DELETE, um PUT, né? Então você vai precisar estudar isso e começar a criar suas APIs. Em Node.js tem um conteúdo mais disseminado na comunidade, em Python também. Java Spring tem um pouquinho menos, ele é mais verboso, ali você vai precisar escrever um pouco mais e ter cuidado com os tipos um pouco mais precisos, né? Mas em compensação também ele é mais rápido, ele entrega uma performance um pouco melhor às vezes, dependendo do nível de robustez de serviço, né? E aí com isso, com esses estudos que você vai fazer do back-end, você começa, por exemplo, a aprender, que nem eu já falei, REST API, qual que são os verbos para você fazer ali as atualizações, né? O post, o delete, o put e o create, enfim, sei lá. Depois você vai ter a questão de fazer o CRUD para cada coisa que você vai fazer. Por exemplo, num contas a pagar, você vai ter o create, o read, o update e o delete, de criar uma transação, por exemplo, né? E ela pode ser tanto contas a pagar quanto a receber. Então aqui já começa a ter essa ideia, como que eu vou estruturar esses dados, que já vai conectar com a próxima etapa, né? Você pode começar também a procurar a questão de camadas de serviço, né? Então você vai, sei lá, transitar entre o MVC, você pode fazer ali as suas controllers, as suas services, que são conteúdos que são muito usados em APIs. Por exemplo, se você precisar de um middleware para identificar algo para pessoa de fora não acessar a sua API, entendeu? Eu quero que tenha esse cabeçalho específico. Se tiver essa palavra-chave, outros usuários não conseguem usar minha API, então eu já bloqueio ali através do middleware. Dá para fazer várias outras coisas com middleware, mas esse é o principal deles, né? E você vai aprender muito sobre isso mexendo com essa parte. Então, quando você cria, né, a API, surge, então, esse mundo ao redor, mas também tem um problema, né? Porque agora a minha aplicação vai mandar esses dados para a API, e onde que eu vou salvar esses, né? E aí já entra a proposta, porque antes lá na aplicação você estava salvando tudo em local storage. Agora você cria a API, você aprendeu ali a fazer todo aquele esquema ali de REST API, de CRUD, de controllers e tudo mais. E agora nós vamos partir para a base de dados. Dentro da base de dados, eu gosto de sugerir para as pessoas iniciarem no SQLite, porque ele vai ter menos atrito para você colocar algo em prática, só que ele vai ser algo que vai ser salvo em um arquivo. Então, por exemplo, vou subir num host gratuito, você já não vai ter
essa liberdade toda, porque um host gratuito não permite gravar arquivos. Agora, o SQLite ele vai te dar uma base sólida para você começar a entender o SQL, e aí você vai aprendendo ali as queries ali dentro, como é que funciona, como é que você monta a estrutura do update, do delete, do select para exibir ali, enfim. Você pode usar o Beekeeper Studio. Eu não sei se ele está grátis ainda, mas ele ajuda você ali a visualizar dados dentro do arquivo, né? É bem bacana. E o SQLite ele acaba te preparando para outros serviços como MySQL ou MySQL para quem usa, né? E o Postgres também, ou Oracle SQL, só que o Oracle é bem robusto para tu instalar no teu PC, então acaba sendo algo deixado mais para frente, mas apesar de tudo isso, você consegue usar muita coisa que você aprende no SQLite em todos eles, né? Claro que o MySQL vai ter muito mais coisas que o SQLite não tem. E aí são coisas muito particulares de cada um que você vai poder estudar num futuro, numa faculdade ou num curso especializado disso aí também. Mas no seu estudo, ia ser legal começar pelo SQLite, ou se você já tem um conhecimento, uma familiaridade com isso, bora direto para o MySQL. E aí depois, para NoSQL, você pode usar, por exemplo, um Firebase, que tem um plano gratuito de dados ali bem bacana, né, para você armazenar dados, fazer autenticação, ele tem também essas funcionalidades disponíveis. Depois tem também o MongoDB, que ele também tem um free tier bem bacana ali, você pode testar tudo. E são bancos que não são relacionais, então você vai ter que fazer uma estrutura de dados, vai ter que entender um pouco mais como funciona. No Firebase ele trabalha com collections, então são coleções de dados. Cara, é um conhecimento muito diferente. Se você tiver ele, vai ser muito útil para muita coisa. Até porque ele tem a troca ali rápida, ele tem o Real-Time Database, que você pode usar para entregar mais velocidade nas suas aplicações, então é bem legal. Então aqui, quando você desce, né, da API para banco de dados, você começa a pensar em alguns conceitos como modelagem de dados. Então você começa a ter que realmente descer no papel e desenhar a tabela. Ela vai se relacionar com aquela, ou, enfim, independente se for uma tabela SQL ou uma não relacional, você vai precisar fazer essas conexões entre elas. E aí, nesse momento que você desce para o desenho, você desce para modelagem, relacionamento, criação das queries, criação de migrations, né? Porque toda vez que você criar, preciso adicionar um campo novo, preciso remover aquele. Então você vai precisar migrar essas informações e fazer índices, né? Principalmente no NoSQL, para entregar queries mais rápidas, baseadas em filtros que você vai escolher. Então isso já vai te dando assim, uma gama de conhecimento que você começou lá atrás num appzinho de finanças pessoais. E aí, por fim, você entra aí, e aí aqui eu vou citar alguns, mas você pode explorar muito mais depois. Aqui, durante todos esses estudos, você vai começar a ver palavras como Clean Code, Clean Arc, Solid, arquitetura de camadas, Controller Service Repository, sei lá, você vai aprender DDD. Cara, tem várias. Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo a fazer uma aplicação e eu estou aplicando ela, esse conceito de microserviços. Então eu criei vários front-ends, eles executam dentro de um shell, né? Uma coisa que é para eu aprender mesmo a usar. Eu criei um BFF que alimenta esses front-ends. Esse BFF ele puxa de uma API em Java. Essa API em Java está conectada com um banco Oracle SQL. Tudo isso eu usei para que eu pudesse aprender para que eu pudesse aprender a orquestrar isso aí da melhor forma. Então aqui você percebe que é o mesmo aplicativo de finanças, né? Mas agora com uma arquitetura de sistema corporativo. Agora você tem ali usuários usando e tal. E aí, a partir daqui, eu aconselharia, beleza, cara, você fez você tem um banco rodando, você tem a aplicação, ok. Agora vamos adicionar features avançadas para isso, né? Então, eu adicionaria nesse momento, porque até agora você estava só colocando uma tela que o usuário conectava no banco e deu, né? Agora você vai fazer uma abstração disso, vai pegar essa tela e vai jogar ela com uma autenticação. Então, sei lá, usa um Alt do Google ou usa um JWT de e-mail e senha, né? Cria proteção das rotas da API, faz criptografia de dados para evitar vazamento de dados. Claro, eu
proteger as 7 chaves. Não necessariamente, porque é uma coisa para você aprender. Mas se você já começar a entender disso, isso vai ajudar você no futuro. Depois, por exemplo, nesse aplicativo que eu tenho, eu criei uma função de importar e exportar de uma planilha do Excel. Então eu gero o modelo, a pessoa baixa, cria ali a planilha e já alimenta com os dados que ela tem, por exemplo. Isso ajuda, por exemplo, uma pessoa a entrar no seu sistema mais rápido do que se ela só entrasse e tivesse que digitar tudo. Então isso é uma feature de usabilidade. Gera relatórios, por exemplo, aprende a usar o React Charts. Ou outra lib de charts, por exemplo, para você poder exibir relatórios de finanças pessoais, gastos ao longo do mês, a curva de gastos conforme a categoria, sei lá. Você pode fazer gráficos de linha, de pizza, enfim. Aí, por exemplo, mais uma ideia aí para você, né? Você fez tudo isso já e aí, cara, eu quero evoluir. Faz uma API de WebSocket que conecta com o WhatsApp e aí você chama esse número de WhatsApp e cadastra pelo WhatsApp as suas finanças, né? E aí, nesse ato de cadastrar, você já está criando uma rota de MPC, por exemplo. E MPC está ligado com inteligência artificial. Então, você pluga a inteligência artificial nesse WhatsApp, ela vai ter o contexto das tuas finanças que estão lá no banco de dados, e aí você pode falar com a IA para trazer insights de como melhorar ali as tuas finanças, e você pode mandar a IA adicionar, por exemplo, eu fiz uma parcela aqui e é tantos, e aí a inteligência ela já pega aqueles dados que você colocou ali, usa o MPC que você criou para adicionar dados ou editar, e aí você pode estar trabalhando isso. Então você pode pegar esses assuntos do momento e tá trazendo para dentro da sua aplicação. Então, tudo isso, ele começou apenas de um CRUD simples, sabe? Em HTML, CSS, e aí a gente já navegou por frameworks, por back-end, por banco de dados e por funcionalidades que, cara, a gente usa isso direto no dia a dia. Tudo isso de uma aplicação só, chamada Finanças Pessoais. Cara, essa é uma forma de você exercitar de forma ativa o que você tem aprendido. E aí coloca em algum lugar, bota na loja do Google, se você fez um aplicativo de celular, se você disponibilizou no site, deixa ele preparado como se fosse vender aquele produto, sabe? E começa a fazer a propaganda dele para que tenha usuários de verdade. Quando o usuário chegar, você vai ter, por exemplo, putz, está crashando o app aqui, como é que eu vou saber disso? Aí você já vai entender, tipo, observabilidade. Vamos instalar um Datadog, vamos instalar um Sentry para, sei lá, ver o que está acontecendo na aplicação em tempo real. Tipo, crasha só nesse browser. Por que crasha ali? E aí você vai começar a aprender de verdade os buracos da sua aplicação e dar suporte nela. Mas é uma aplicação que não vai me render nada. Ela está te rendendo aprendizado até aqui. Se você vê um futuro, não nessa aplicação, porque né, ela não, eu particularmente não vejo tanto negócio assim, mas numa outra aplicação que você crie seguindo essas ideias, você pode acabar ganhando dinheiro. Começa com ads na aplicação e aí a pessoa paga. Ou você adiciona features de AI ali e cobra, sei lá, 10, 20, 30, dependendo da sua aplicação aí por mês, né? E testa, vê se faz sentido para o seu cliente, vê se faz para o seu usuário, né? E no final das coisas, a grande sacada não é o projeto. É a jornada que a gente constrói em cima dele, como eu tenho falado até agora. Você começa simples na questão de HTML, CSS e JavaScript, e aí conforme vai evoluindo esse estudo, você já está falando de framework, API, banco de dados, arquitetura. E quando olha de novo, tem autenticação, integrações em tempo real e até inteligência artificial rodando dentro de algo que nasceu, cara, de uma coisa muito simples. Isso é escalabilidade no aprendizado, não é só saber sobre tudo antes de começar, mas é começar pequeno e adicionando camadas de complexidade conforme você vai evoluindo no aprendizado. Porque é assim que os sistemas do mundo real eles são construídos. E é assim que programas sólidos são formados. Então, se você está aprendendo programação agora, não fica pulando de projeto em projeto. Eu acho meio chato, né? Escolhe um, evolui ele ali conforme você vai sentindo. Escalone ele, né? Caso tenha usuários ali, vê que ele está legal, né? E vai crescendo com ele. E no fim você vai perceber que o projeto ele vai crescer naturalmente. Mas quem acaba evoluindo de verdade é sempre você, desenvolvedor.
Então, se esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você e você quiser adicionar algum comentário aí embaixo, coloca que vai ajudar os desenvolvedores também a pegarem essa visão. E eu convido vocês para se inscrever no canal. Eu tô com uma metinha aí de 1000 inscritos até junho. Então, se você puder me ajudar deixando like, comentando aí o que vocês acharam, certo? E eu fico por aqui até o próximo vídeo.